voar. Flutua meu corpo, eu sinto, vou voar. Vou voar até no céu chegar. Contemplar Jerusalém. As belezas que ali tem. Nas asas do Espírito vou voar até no céu chegar. Quando eu ali chegar, vou meu Cristo abraçar. Oh, que forte emoção sentirá meu coração. Ver Isaac e Moisés e todos os fiéis. Quando eu ali chegar, contemplar meu grande rei, na grande ceia participarei, ao lado de Jesus. Que maravilha! Vou voar nas asas do Espírito. Do Espírito vou voar. Flutua meu corpo, eu sinto, vou voar. Vou voar até no céu chegar. Rever meus queridos irmãos, Pedro, Tiago e João. Oh, que forte emoção, que emoção, que emoção. Quando eu ali chegar, quando eu ali chegar, vou meu Cristo abraçar. Oh, que forte emoção sentirá meu coração. Ver Isaac e Moisés e todos os fiéis. Quando eu ali chegar, contemplar meu grande rei, da grande ceia participarei, ao lado de Jesus. Que maravilha! Vou voar nas asas do Espírito, vou voar. Flutua meu corpo, eu sinto, vou voar. Vou voar, vou voar, vou voar nas asas do Espírito. Vou voar. Glorificado, exaltado é o nome santo do Senhor Jesus Cristo para sempre. Amados irmãos, hoje eu quero apresentar para você um capítulo da Bíblia Sagrada, e este capítulo nos revela a lei. Quem fala é o apóstolo Paulo, porque ele viveu ela, né?
O apóstolo Paulo, ele vivia pela lei. E aí, quando ele veio para Jesus, aí ele viveu pela graça. E há uma diferença, né, irmãos, da lei para a graça. A lei não salva, porque só teve um que cumpriu toda a lei, foi Jesus Cristo, ninguém mais. Mas Paulo aqui está dizendo que quando você vive pela lei, as coisas acontecem desta mesma forma que ele prega na palavra de Deus no capítulo 7 de Romanos, dos versículos de 15 a 25, né? Você pode até abrir sua Bíblia e conferir. Então ele diz assim, ó, o bem que eu quero fazer, eu não faço. Veja bem, pela lei. Mas o mal que eu não quero fazer, eu faço. É pela lei. Vocês estão entendendo, irmãos, por que há uma diferença dos tempos de Moisés, dos tempos do Velho Testamento para os novos tempos, que é a graça? É Jesus Cristo pronunciando agora as palavras para a salvação, e não eram mais aquelas palavras do tempo da lei. Porque você viu, irmão, o que aconteceu, né? Daquele homem ter sido lançado no Hades, né? Que eu acho que o Hades é o inferno, né? Embora muitos não interpretem dessa maneira. Mas aquele homem foi lançado no inferno porque ele vivia pela lei. Então, meus irmãos, a gente, pela graça, nós somos salvos. E ela não vem de nós, a graça não vem de nós, ela vem de Jesus Cristo. Por quê? Porque no momento que você aceita Jesus Cristo, agora você tem que olhar quais são os bens que eu devo seguir para estar dentro da graça. Quais as suas intenções de vida com relação ao seu contato, a sua aliança com Jesus Cristo. Você pode observar, irmãos, que a gente, quando vem para Cristo, nós temos que observar muito os frutos do Espírito Santo de Deus, né? Você não pode observar a lei. Você tem que olhar para os frutos do Espírito Santo de Deus. E quais são os frutos do Espírito Santo de Deus, né? Está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 21 a 30, né? Então ali você vai conhecer quais são os frutos que a graça produz em nós. A graça, ela tem que produzir aqueles frutos. Se ela produzir, melhor, se não for a graça, é a lei. E a lei vai produzir os frutos da carne. Porque se você olhar bem mesmo para a graça e a lei, você vai perceber que na graça você vive pelos frutos do Espírito Santo, pela graça. Por isso que nós temos que ter o Espírito de Cristo dentro de nós, senão jamais a gente vai viver pela graça. Vocês estão entendendo, irmão? Se nós tivermos o Espírito de Jesus Cristo dentro de nós automaticamente vamos viver pela graça. Porque o Espírito dele estando dentro de nós, de maneira nenhuma nós vamos viver pela lei. Porque a lei, Jesus Cristo cumpriu todas. E aí, quando o Espírito dele está dentro de nós vivemos pela graça. Agora, a graça, irmão, é um dom de Deus. E isso não vem de nós, senão a gente vai se gloriar. E também não vem pelas obras, também para que ninguém se glorie. É um dom de Deus. A graça é um dom de Deus.
E não vem de nós de forma nenhuma. Porque, irmãos, vai depender de nós, né? Do nosso profundo entendimento do coração e da nossa alma, né? A graça de Deus, ela funciona assim, dentro do nosso coração, para fazermos somente o bem. Aí, irmãos, existe uma diferença também a respeito da aparência do bem e a aparência do mal. Isso aí, tudo isso, irmãos, é uma sabedoria incrível que só Deus para dar para a gente, irmão, porque muitas vezes nós não estamos preparados para receber, porque é muito profundo. Por exemplo, eu vou falar aqui para você, tem pessoas que fazem o bem, mas só para manter a aparência. Existe esse bem também para manter a aparência, que ele não vem da parte de Deus. É por isso que é muito profundo, irmãos, você conhecer a Bíblia no profundo e no escondido. Você pode fazer bem a uma pessoa e aparentemente você fala que aquela pessoa é muito boa. Você diz que aquela pessoa é uma pessoa bondosa, é uma pessoa amorosa, é uma pessoa que se esforça, que você vê. Mas aí, meu irmão, minha irmã, você pode também ter uma surpresa. Porque você não sabe se aquilo ali é aparência, você sabe? Ou você vive de aparência e já está vivendo enganado neste mundo por causa das aparências. E aí, meu irmão, minha irmã, é nesta hora que nós temos que ter Jesus Cristo de verdade nas nossas vidas para a gente não ser enganado na face da terra. Porque tem muita gente que são enganadas, irmãos, e até mesmo morrem antes do tempo. Que estas pessoas eram para estarem vivas se não desse ouvido a pessoas que apenas lançam aparências de boas, do bem, mas não são. Porque existe uma má intenção. Você pode observar isto, irmãos, eu não estou falando de maneira geral, né? Mas eu estou falando na política, por exemplo. Na política. Alguém pode estar fazendo bem para você agora, mas está com segundas intenções. Aí você diz, mas qual ou quais as segundas intenções? De se eleger. E a outra intenção é de carrear os recursos depois para poder devolver aquilo que foi tirado. Aí você pega e vai forçar as pessoas a contribuir com aquilo que você perdeu na sua campanha. Quanto você perdeu na sua campanha? Tanto. Agora eu vou recuperar quando eu for eleito. Aí eu dei, agora eu vou ter que tomar tudo. E mais ainda. Porque não é só no período de campanha. É o período eleito de 4 anos. Ou mais, né? Conforme forem os anos que a pessoa foi eleito, aí vai tirar dinheiro de outra maneira. Mas aí, como você não pensa nisto, você não pensa no futuro, você não pensa no que pode acontecer, aí você aceita esta aparência, esta oferta.
para você achar que aquela pessoa é boa, para achar que aquela pessoa está fazendo bem para você. Mas aí você, por não calcular o futuro, aí você acha que vai ter lucros. E depois esses lucros que você adquiriu serão todos tomados e ainda mais, né? Numa situação que nós estamos vivendo hoje em muitos países, não estou falando no nosso, mas em muitos países o engano foi tão grande que as pessoas foram proibidas até de servir a Deus. Eles proíbem as pessoas até de servir a Deus, irmão. Até onde chegou a humanidade, irmão, com essa prepotência, vamos dizer assim, com esse jugo tão pesado, fardo pesado e jugo também. A humanidade chegou a esse ponto. Ou seja, não pensam antes de fazer as coisas. Vão fazendo aí aleatoriamente. E aí, irmãos, o prejuízo é muito grande que o povo tem com esse tipo de pessoas que querem somente destruir as pessoas. Porque não tem, irmão, como você elevar o grau de uma pessoa dessa para satisfação, apenas para a injustiça. E é uma coisa que Deus se preocupa mais com a gente, irmãos. É com a sua justiça. Deus se preocupa muito com a sua justiça, porque ela é reta. A justiça de Deus, ela é reta. Aí, muitos, né, criticam. Por quê, irmãos? Porque nós temos que entender uma coisa, irmãos. Você sabe que o bem e o mal foram criados por Deus, porque Deus quer deixar na eternidade somente o bem, o mal vai se acabar. Por que o mal vai se acabar? Porque o mal, irmão, ele só vem para destruir. O mal não vem para construir, para edificar. Não, ele vem para destruir. Deixar as pessoas fora de si, deixar as pessoas desanimadas, deixar as pessoas apavoradas, deixar as pessoas indignadas. O mal veio para isso, para assolar a humanidade. O mal veio para isso. Aí Deus mostra para nós que essa vida na carne, só se chegou a esse ponto por causa do pecado de Adão e Eva, porque eles viviam bem. O ser humano, eles têm que perguntarem de Deus o seguinte: Senhor, a gente vivia bem ou não quando a gente vivia em espírito? É assim que você tem que perguntar de Deus, porque nós só estamos aqui nessa vida carnal, irmão, nessa imundície, porque a vida carnal é imundície diante de Deus, por causa do pecado de Adão e Eva. Eles pecaram e toda a humanidade pecou. Por quê? Porque nós viemos dele, irmãos. Tem que ter um primeiro homem, tem que ter uma primeira mulher, irmãos, para chegar até onde nós estamos. E eles foram os primeiros que Deus fez a sua imagem e a sua semelhança. Então eles tinham somente o lado do bem, irmão, o lado de Deus, que era a perfeição. Eles eram perfeitos. Adão e Eva eram perfeitos. Mas aí, meus irmãos, você tem que entender uma coisa. Lúcifer já tinha sido expulso do céu. E aí, irmãos, Deus havia falado para os dois que eles podiam comer tudo que tinham ali no Jardim do Éden, menos o do conhecimento do bem e do mal. Eles não poderiam nem chegar perto. Aí, irmãos, Lúcifer já tinha sido expulso e estava já na terra. Aí ele foi lá, porque ele é espiritual, né, irmão? A velocidade do espírito, irmão, ela nem se compara com o avião mais rápido do mundo.
Não se compara com a velocidade do som. A velocidade espiritual, irmão, ela é como se eu estivesse conversando com você, na sua frente aqui agora, ó. Eu estivesse na sua frente, olhando para você. A velocidade do espírito, irmão, é como se eu estivesse falando propriamente bem pertinho de você. Velocidade espiritual. Isso tanto faz estar aqui, como você está lá nos Estados Unidos, como você está no lugar mais distante deste mundo. A velocidade espiritual é muito enorme. Outro detalhe, e não depende só de conversa, ó. É a presença, irmão. A velocidade espiritual é a presença, é como se você estivesse lá. Só para você ter uma ideia como é que funciona a vida espiritual, como ela é mais inteligente do que isso aqui. Isso aqui em relação à vida espiritual, irmão, isso aqui é um lixo. Você está entendendo? Então, meus irmãos, Adão e Eva pecaram, aí o que acontece? Aí eles perderam, irmão, o bem bom. Porque muitos criticam, por que Deus deixa as pessoas sofrendo isso e aquilo? Mas não sabem, irmãos. Não sabem que, louvado seja Deus, elas não sabem que foi por causa do pecado de Adão e Eva. Eles pecaram. Aí quando eles pecaram, irmãos, eles perderam o bem bom. Porque Adão e Eva, irmãos, viviam bem. Viviam uma vida, irmãos, de magnata. Porque quem vive lá no céu, irmão, tem vida de magnata. Porque lá no céu, irmão, só existem mansões, ruas de ouro, mares de cristais e muros de jaspes. Ele vivia num tesouro encantado, irmão, só coisa boa mesmo, coisas lindas. E eles desobedeceram a Deus. Aí, irmãos, quando eles desobedeceram a Deus, eles perderam o contato do bem bom. Acabou o bem bom. Aí vieram para cá, para a terra, né? Vieram aqui para a terra. E estamos aqui, eu e você e nós, todos estamos aqui por causa do pecado deles. Aí, por causa desse pecado, irmãos, veio o sofrimento. Porque o próprio Jesus Cristo, o próprio Deus, né? Havia falado para os dois, né? Que a sentença de Adão foi uma, a sentença da mulher foi outra, né? Dele de trabalhar para sustentar a família e dela para ter filhos, né? E há o risco também de ser picado pela cobra no calcanhar. Então, irmãos, e Deus deixou para que o homem trabalhasse, né, todos os dias de suas vidas, para não serem pesados a ninguém, né? Então, eles trabalham por causa da cruz agora, né? Porque eles tinham a vida tranquila lá no céu, né, irmão? Lá no Jardim do Éden, uma vida de paz, uma vida de... Nada faltava para eles, nada. Mas aí, irmãos, eles preferiram desobedecer a Deus. Aí, irmãos, o que eu quero dizer para você, para meu irmão, minha irmã, é que esse pecado de desobediência, irmão, está em nós hoje. Tudo, irmãos, tudo até hoje, por causa do homem estar longe de Deus, esse pecado da desobediência está existindo até hoje, irmão, em nós. Aí você pergunta, mas por quê? Aí você olha lá em Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estamos da glória de Deus. Veja bem, todos pecaram e destituídos estamos da glória de Deus. Aí o pecado de desobediência, irmãos, ainda está no nosso corpo.
É por isso que muitas vezes você tenta falar as coisas para as pessoas e as pessoas não dão ouvido, e aí parece assim que você diz, olha, faz. Porque o próprio Deus, irmãos, que fez o homem e a mulher, disse que não era para cometer aquilo. E eles cometeram. Agora imagine nós, irmãos, nesse corpo carnal. Se Deus em espírito havia falado para os dois, em espírito e em verdade, para não comerem do fruto proibido, senão eles morreriam. Aí, irmãos, a humanidade está toda morta. Aí você diz, mas pregador, como que a humanidade todinha está morta? Porque o cemitério está esperando nós, irmão. Ou não? O cemitério está esperando nós. Se não tiver cemitério, você não vai sair da terra. Você está na terra ou então dentro d'água, que tudo pertence à terra. Aí é o cemitério que está esperando nós. Nós já somos mortos na carne. Aí o sofrimento, por que veio à humanidade, irmão? Por causa do pecado deles de teimar contra Deus, de desobedecer sua ordem. Aí todos nós, irmãos, pecamos. Todos pecaram, Romanos 3, 23. Todos pecaram e destituídos estamos da glória de Deus. Porque lá na glória, irmãos, é só bem bom, não tem nada de mal na glória. Aí, irmão, Jesus Cristo desceu do céu, foi o único que subiu, foi o único que desceu de lá, foi Jesus Cristo, para recuperar o homem, para trazer o homem à luz novamente, para poder ser salvo. Agora, por que é difícil, irmão? Tem gente que acha impossível ser salvo. Mas por que é difícil a salvação, irmão? É porque dentro do homem, se ele não vier para Cristo através da graça, ele vai continuar vivendo a lei. E a lei, irmãos, a lei mosaica, ela dizia dente por dente, olho por olho. Você está entendendo, irmão, como o negócio é profundo? Dente por dente, olho por olho, a lei. Jesus cumpriu toda essa lei. Aí ele disse que ninguém será salvo pela lei. Por quê? Porque ninguém, irmão, foi capaz de cumprir toda a lei. Porque ele disse que se você deixar de cumprir uma só lei dos seus mandamentos, você é culpado de todos, irmãos. Você é culpado de todos. Se você, apenas você deixar de cumprir, aí você é responsável pelo pecado de todas as leis, você é responsável. Por isso que não tem salvação, irmão. Não tem salvação, porque Jesus foi o único que cumpriu toda a lei. Aí ele nos trouxe a graça, irmãos, mediante o quê? Para nós recebermos essa graça, irmão, nós temos que ser humildes. Nós não podemos ser altivos, prepotentes, achando que é dono de tudo, dono do mundo. Nós não podemos estar com esta ideia na nossa cabeça. Senão nós vamos cair, irmão, e a queda é feia. Aí ele disse que para você viver pela graça, a primeira coisa, nós temos que ser humildes e mansos. Nós temos que sermos humildes e mansos, de coração ainda. Não pode ser de qualquer jeito, não. Tem que ser de coração, irmãos, para que a gente possa receber a sua graça. É por isso que a graça é dada por ele, é Deus que vai nos dar a graça. Ela não vem de nós, ela vem de Deus, mas nós temos que fazer a nossa parte. Porque tem pessoas, irmãos, que querem fazer a vontade de Deus, mas querem bater contra Deus, querem bater contra a palavra, querem bater contra aquilo que Deus nos quer que a gente faça.
Aí o que acontece? Aí entra a maldição. Entrando a maldição, você não vai viver bem. Você vai viver perturbado, problemático. E se você tiver a graça de Deus, você vai viver o quê? Jesus fala, com paciência, mansidão, temperança, domínio próprio, amor, fidelidade, misericórdia, perdão. Tudo isso é da graça. Mas para que a graça chegue até você, você tem que dar o primeiro sinal, ser manso e humilde de coração. Porque Jesus falou, ó, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, que aí vocês vão encontrar descansos para as vossas almas. Senão vocês vão viver aperreados, vão viver indignados, vão viver revoltados, vão viver querendo fazer mal aos outros. Aí isso não é vida. Isso é um aperreio, isso é uma coisa horrível dentro da alma do homem. Isso não é bom. Deus falou que isso não é bom. Mas o que é bom é se a gente viver para Cristo, porque todas as pessoas que vivem verdadeiramente para Cristo, elas têm o Espírito de Cristo. E quem tem o Espírito de Cristo vive pela graça. Aí você tem que abrir a Bíblia, Gálatas 5, versículo 21 a 30. Todas as pessoas que vivem para Cristo, aí abre-se os frutos do Espírito Santo de Deus. Aí, quando você abre Gálatas 5, versículo 21 a 30, ali você vai observar que ali está Jesus Cristo. Aí, se você está cumprindo aquilo ali, é porque o Espírito de Cristo está dentro de você. E caso você não esteja cumprindo aquilo ali te odeia, aquilo ali está te machucando, aquilo ali você não se agrada daquilo ali, é porque o Espírito de Cristo não está em você. Aí, quem é que pode estar em você? Aí é o espírito do inimigo, o espírito do diabo. Porque só tem dois espíritos na terra. É o Espírito de Cristo e o espírito do diabo. Se você não tem o Espírito de Cristo pela graça, aí o espírito do diabo poderá estar dentro de você. Aí você não tem sossego, você não tem paz, você só vive perturbado, você só tem agonia, você não vive bem. Aí Jesus desceu do céu para te mostrar que se você vier para ele, ele vai mudar a tua vida. Você será uma nova criatura, você deixará de viver pela lei, você deixará de viver aquela lei dente por dente, olho por olho. Você vai deixar de viver essa lei. Porque ela, a Bíblia diz claramente que quem vive por ela não terá salvação. É só a graça que nos salva. E é mediante o perdão, o amor, a misericórdia, a justiça, a longanimidade de Deus, que é a paciência. Nós temos que ter. Aí, irmãos, eu só tenho que pregar isto para vocês, meu irmão. Eu não posso pregar outra coisa, porque eu não vivo pela lei. Agora o apóstolo Paulo aqui está falando, no capítulo 7 de Romanos, é para aqueles que vivem pela lei, irmãos. A lei mosaica. Capítulo 7 de Romanos, versículo de 15 a 25. Para você entender, irmãos, o que é que Paulo está falando aqui, porque ele viveu pela lei. Ele foi criado aos pés de um homem chamado Gamaliel, era o homem mais sábio da face da terra, na época. Era o homem mais sábio da terra, era Gamaliel. E ele foi criado aos pés de Gamaliel, vivia pela lei. Aí, para ele vir para a graça, Jesus teve que chamá-lo. Através de quê? Através de puxão mesmo. Deus derrubou, Jesus Cristo derrubou Paulo, porque ele ia perseguir o povo de Deus lá em Damasco, para matar.
Aí Deus chamou ele por decreto, que ele não podia mais viver pela lei, porque Jesus já tinha descido do céu para que o homem vivesse pela graça. Aí Paulo vivia pela lei e matava o povo de Deus, matava os profetas, matava os discípulos, né? Inclusive ele ajudou até matar Estevão, pregando na rua. E ele ajudou a matar o velho homem, né? O velho homem. Ele, depois que Jesus transformou ele na graça, aí, irmão, já não era mais o mesmo homem. Ele passou a ser uma nova criatura. Aí foi viver pela graça e ele prega a graça. Se você observar na Bíblia, Paulo ele prega a graça de Deus, mas ele tirou esse capítulo 7, versículo 15 a 25, para explicar para nós que as pessoas que vivem pela lei, é desse jeito que acontece. Mas Paulo já não vivia mais pela lei. Ele está contando aquilo que aconteceu porque ele viveu a lei. Então ele sabia perfeitamente o que ele estava pregando. Ele sabe. Louvado seja o santo nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, eu estou pregando sobre isso por quê? Porque esse mundo, irmão, tem muito engano. Está cheio de engano nesse mundo. Você recebe uma oferta para você fazer isso ou aquilo, mas diante desta oferta já existe uma má intenção. Existe uma má intenção, irmão. Por quê? Porque muitos países, eles fizeram dessas formas. Lançaram ofertas para o povo achou que era muito bom, não olhou o futuro, porque na hora, irmão, de você receber uma oferta dessa, você tem que pensar no futuro e não no presente, porque o presente vai se acabar. Você entendeu, irmão? O presente seu vai se acabar. E o futuro, irmão? Que são longos tempos. Ele não se acaba, não. O futuro não se acaba, irmão. O que se acaba é o presente. Você ganha no presente e aí corre o risco de perder o teu futuro todo, acabar com tudo teu, com toda a tua família, desgraçar com o povo, porque a má intenção que o diabo trabalha é para destruição, não é para construir nada, não é para edificar nada, é para destruição. Aí, irmãos, tem vários exemplos de bem, né? O homem muitas vezes se aproxima de uma moça, aí leva flores, leva presentes, abraça, beija, trata muito bem. E aí, meus irmãos, casa, aí com pouco tempo mata a mulher. Aí o que acontece? Eu chamo as mulheres, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, para servir a Jesus Cristo, porque o nosso Senhor Jesus Cristo, quando a gente serve a Ele, Deus dá, irmãos, entendimento para nós. Nós temos sabedoria dos céus para não cair, para vigiar, né? Nós temos que vigiar, irmão, o inimigo. Não é só orar, porque não adianta eu orar, irmão, e não vigiar. Deus quer que a gente faça a nossa parte. Ele faz a parte dele, que é nós orarmos para ele nos livrar da tentação. Mas quando a tentação vem, irmãos, aí nós temos que fazer a nossa parte, vigiarmos. Deus faz a parte dele e nós fazemos a nossa, vigiando, né? Foi o que aconteceu com Jesus quando ele foi lançado lá no deserto. Satanás chegou com ele logo lá e diz, olha, transforma essas pedras em pães. Tu não é o filho de Deus? Transforma essas pedras em pães, porque ele estava com 40 dias sem comer. Aí o que foi que Jesus disse para Satanás? Não só de pão viverá o homem, Satanás, mas de toda palavra que vem da boca de Deus, que é a Bíblia Sagrada, irmão. Que é a Bíblia Sagrada, irmão. Não só de pão viverá o homem, mas
de toda palavra que vem da boca de Deus. Ele disse: eu sou o pão da vida, o pão vivo que desceu do céu. Então é a palavra, irmãos. Aí ele não sossegou, ele ficou irritado, ele ficou agoniado, aí levou Jesus para o pináculo do templo. Você sabe que o pináculo do templo é muito alto. Aí Satanás foi e disse para ele: agora tu te lança daqui de cima embaixo, porque está escrito que tu dás ordens aos teus anjos e eles vão te poupar. Aí Jesus disse: olha, não tentarás o Senhor teu Deus. Por quê, irmãos? Porque no pináculo do templo, irmão, para você chegar até o pináculo do templo, existe uma escada. Não tinha como Jesus se lançar lá de cima embaixo se tinha uma escada para ele descer. Se você for fazer isso, você está tentando a Deus. Por que você está tentando a Deus? Porque tem a escada. Você tem que descer pela escada e não ficar ouvindo a voz de Satanás. Porque tem muita gente, irmãos, que ouve a voz de Satanás querendo fazer a vontade de Satanás. Jesus não fazia a vontade de Satanás. Porque Satanás pediu para ele se lançar de cima embaixo. Mas Jesus não faz a vontade de Satanás. Ele só fez dizer: não tentarás o Senhor teu Deus. Por quê, irmãos? Porque o nosso Deus, irmãos, que é o Pai, Filho e Espírito Santo, o nosso Deus, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus, ele é Deus também do diabo. Por isso que Jesus falou para ele: não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus Cristo falou para Satanás: ó, não tentarás o Senhor teu Deus. Você está entendendo, irmãos? Eu estou pregando isso, irmão. Eu sei que você já leu sobre isso, muitos já sabem dessa história, mas eu estou pregando aqui de uma maneira, irmão, para que você entenda como é que funciona, irmãos, a nossa parte. Não podemos só dizer assim: olha, eu vou fazer isso em nome de Jesus. Você não pode fazer, porque você tem que ver se é uma tentação. Aí você diz assim: mas pregador, como é que eu sei que é uma tentação? Porque, irmão, irmã, tem como você sair dali sem tentar a Deus. Você vai para um lugar, correto? Se não tiver outra alternativa, aí você pega, ora a Deus para sair dali, para que o Satanás não te pegue. É a mesma história, irmãos, que eu inclusive já até falei aqui, sobre uma pessoa que faz uma casa, mas não cerca, aí quer criar galinha. Vai aparecer dono para as galinhas. Por quê? Porque se você disser assim: não, Deus cuida das minhas galinhas, não, o teu vizinho lá adiante, não sei quem, não sei qual, vai pegar um dia a tua galinha e comer. Por quê? Porque está lá no terreiro dele, está lá no quintal dele. Aí ele vai dizer: essa pessoa quer criar galinha no quintal dos outros, então eu vou comer. Estou dizendo que não, mas não são todos, né, irmão? Mas tem pessoas que fazem isso. Mas ocorre, irmãos, que você, ao criar galinha, tem que prender ou então fazer uma cerca bem alta para a galinha não sair para o quintal de ninguém, porque vai aparecer dono, irmão. Aí o que é isso? Isso aí é tentar a Deus. Você dizer: não, vou criar minhas galinhas, quem cria é Deus. Quem toma de conta para mim é Deus. Aí você está tentando a Deus. Porque Deus não se pode tentar, irmãos. Antes de você comprar galinha para colocar no teu quintal, você tem que cercar ou então trancar, para que ela não saia dali, suma e apareça dono. Você está entendendo? Então, tentação é isso, irmãos. É você dizer: olha, Deus toma de conta para mim. Não pode, irmão, fazer isso. Você tem que fazer a sua parte. Deus faz a parte em oração. Nós temos que orar, pedir a Deus que a gente crie aquelas galinhas e elas cresçam e elas se desenvolvam, né? E aí, meu irmão,
você pega e faz um galinheiro para elas, faz um ninho para ela colocar ovos, para poder você ter essas bênçãos, né? Mas aí não, você pega e diz, não, Deus cria para mim, vai aparecer dono, porque você está tentando a Deus. Então, irmãos, o pináculo do templo tinha escada. Aí Satanás foi e disse, te lança daqui de cima embaixo, porque está escrito que até os anjos tu darás ordens a eles, e eles te pouparão da queda. Aí foi quando Jesus disse, não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, a tentação, irmãos, é assim, funciona dessa maneira, para você meditar sobre isso, aprender, porque tem muitos que não sabem, né? Então você tem que ter cuidado, irmãos. Orar, nós temos que fazer a nossa parte. Orar e vigiar. Senão, vem um tentador e destrói. Você está entendendo? E aí, meus irmãos, com relação, para encerrar, com relação aos frutos do conhecimento, do bem, que Adão e Eva comeram também, né? Eles comeram o fruto do conhecimento do mal, que é a maldade do inimigo na terra. E comeram também o fruto do conhecimento do bem, que é o bem na terra, que é Jesus Cristo, né? Nosso Deus, na pessoa de seu Filho, né? Porque Deus tem o Pai, né? Tem o Filho e tem o Espírito Santo. Então a palavra Deus, ela envolve o Pai. Aí o pessoal diz, não, só creu no Pai, mas esquece que o Pai é o primeiro da lista, da lei dos profetas. É o Pai. Aí o da graça é o Filho, Jesus Cristo, o da graça. Aí o da vida eterna é o Espírito Santo de Deus, que aí não tem mais. Não tem mais. Ele é o último, o Espírito Santo é o último. Por isso que nós não podemos blasfemar contra o Espírito Santo, senão nós vamos perder a salvação eternamente, irmão. A blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus é destruição total para toda a eternidade, sofrimento, porque a alma do homem não morre, né, irmãos? Nós temos que entender isso, que a nossa alma não morre. A Bíblia fala em 2 lugares eternos, um de alegria e o outro de sofrimento. Você está entendendo? Porque a alma não morre. Então é um lugar de alegria e o outro de sofrimento, que é o mal. Quem morre e não vem para Cristo, não vem para Deus, não quer fazer a vontade de Deus, aí, irmãos, sofrimento eterno. E é por isso que eu prego esta palavra para você, para que você venha para Cristo, porque Jesus está te esperando, tá, irmãos? De braços abertos para te salvar. Era só isso que eu tinha para hoje, mas a gente vai colocar ainda o último hino, né? E aí você vai só meditar naquilo que eu estou pregando hoje, para a glória de Deus, né, irmão? Porque toda a glória é do Senhor. E louvado seja o santo nome do Senhor. O varão do renovo está neste lugar. Com os olhos da fé posso contemplar. Com os olhos da fé posso contemplar. O varão do renovo está neste lugar. Ele está vestido de linho fino, branco e puro e resplandecente. Seus cabelos são como a branca lã. Em sua cintura um cinto de ouro. Nos seus lombos uma grande divisa. Em sua coxa escrito está: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Este varão é filho de Jeová. Este varão tem fogo nos olhos, tem fogo nos braços, tem fogo nas mãos. E a voz deste varão é como o som de trovão. E a voz deste varão é como o som de trovão.
trovão. Os seus pés são como latão reluzente, labaredas de fogo no meio dos crentes. Nas suas mãos tem as marcas da cruz, tenho plena certeza que o varão é Jesus. O varão do renovo está neste lugar. Com os olhos da fé posso contemplar. Com os olhos da fé posso contemplar. O varão do renovo está neste lugar. Ele é cheio de glória e poder. Sinta este varão perto de você. Ele é o último, ele é o primeiro. Ele é fiel e verdadeiro. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é Santo Emanuel. Das nações é o desejado, Senhor dos exércitos exaltado. Este varão tem fogo nos olhos, tem fogo nos braços, tem fogo nas mãos. E a voz deste varão é como o som de trovão. É como o som de trovão. Os seus pés são como latão reluzente, labaredas de fogo no meio dos crentes. Nas suas mãos tem as marcas da cruz, tenho plena certeza que o varão do renovo é Jesus. O varão do renovo é Jesus. O varão do renovo é Jesus. É Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus.